O título da nossa mensagem é Vida Cristã Diligente versus Vida Negligente e Reprovada. Vida cristã diligente e aprovada versus vida negligente e reprovada. O texto base dessa mensagem encontra-se em Lucas, capítulo 12, versículo 41 ao 48. E diz assim: Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem o senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Queridos, anteriormente a estes versículos, Jesus ele havia proferido uma parábola. E proferiu esta parábola com o objetivo instrutivo de como o verdadeiro cristão ele deve esforçar-se em manter um estilo de vida coerente à sua fé. Nosso Senhor Jesus Cristo nos instrui para que nós venhamos perseverar firmes em nossas vidas cristãs, como servos que esperam pelo seu Senhor, e o façam portando-se de forma obediente aos desejos e vontades, conforme as ordens que havia lhes propostos antes dele ausentar-se por um tempo. E nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ele falava também sobre sua segunda vinda neste texto, e justamente comparando os seus discípulos a servos que esperavam a volta do seu Senhor, servos estes que havia ele confiado um trabalho este que eles deveriam realizá-lo durante o tempo em que ele estaria ausente. João capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhe lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, queridos, por várias vezes Jesus alertou, avisando que deixaria este mundo, mas que no futuro ele haveria de voltar. Ele disse também que estava sendo preparado um reino para quem? Para os seus seguidores, para um reino para aqueles que creram em seu nome. Contudo, nenhuma data foi aqui estabelecida para a volta de Jesus, para esse dia da sua volta. Mas também este retorno não trata de uma armadilha, ou porque o Senhor queira pegar os eleitos, os seus salvos, no contrapé, ou despreparados, em absoluto.
Visto que, queridos, estes que de fato são verdadeiros seguidores e discípulos de Cristo, estes haverão de estar preparados. E não só preparados, não somente preparados, mas eles devem estar anelantes, eles devem estar desejosos, eles devem estar em grande expectativa pela certeza, pela convicta certeza que o seu Senhor e Salvador, que afirmou que haveria de vir, de fato, em breve virá. Então Jesus ainda não veio. E se ainda não veio, eu tenho por certo que dá-se para que pessoas que ainda não o seguem, então possam oportunamente vir a seguir. E assim, queridos, como também, enquanto Jesus não volta, aqueles que são seus discípulos possam viver suas vidas evidenciando suas convicções, testemunhando a fé que tanto falam que têm, e refletindo então dessa forma o amor de Jesus quando se relaciona com as pessoas. Aqueles que estão prontos para o retorno do Senhor, esses que estão prontos para a volta de Jesus, ele tem as seguintes características. Primeiro, eles não vivem uma vida de hipocrisia. Antes, eles são sinceros. Segundo, eles não estão temerosos, eles não estão amedrontados, aterrorizados com a vinda do Senhor. Antes, eles testemunham acerca das suas grandezas, eles falam acerca da grandeza de Deus, de Cristo. Terceiro, eles não estão preocupados quanto a este dia. Antes, eles estão confiantes e em profunda expectativa. Eles estão com as suas bocas dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quarto, eles não vivem de forma ambiciosa. Eles não vivem egoisticamente. Antes, eles vivem pensando naqueles que ainda não conhecem o Senhor. E quinto, eles não são preguiçosos. Eles não são preguiçosos. Eles não são negligentes, eles não são irresponsáveis. Antes, eles são ativos e diligentes na propagação do Evangelho, o Evangelho que os salvou. Eles não são omissos. Então, queridos, a vida voltada para as preocupações desse mundo, a vida voltada para as conquistas pessoais, para as conquistas materiais, são coisas que cegam as pessoas para o futuro, uma perspectiva eterna. O que isso vai implicar em não se preocuparem ou se prepararem para o certo retorno de nosso Senhor. A tendência humana pelas coisas finitas, a tendência humana pelas coisas efêmeras, pelas coisas passageiras, pelas coisas palpáveis deste mundo, deixam-na totalmente envolvida de tal forma que negligenciam a eternidade como se fosse algo utópico, como fosse algo fantasioso, como fosse um sonho. Contudo, Jesus alerta sobre sua volta e o faz advertindo que é preciso que sejamos servos fiéis e vigilantes na espera do noivo. Então, queridos, no trabalho para o seu Senhor, que chegará em sua volta como um ladrão, que chegará na sua volta como um ladrão, é preciso que estejamos preparados. Muitos continuam decididos
por acreditar que a volta de Jesus é algo figurativo. Outros que é algo fantasioso. E que jamais isso vai acontecer. Isso é conversa. Podemos entender que estes continuam vivendo único e exclusivamente para si mesmos. Na mesma arrogância, no mesmo egoísmo, nada de altruísmo, nada de empatia, nada de compaixão. Lucas, no versículo 37, diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Então, querido, Jesus alerta aos seus seguidores para estarem sempre prontos para servir. Ou seja, para proclamar o Evangelho, para abençoarem, para trabalharem arduamente. E que sempre venham manter suas candeias, suas lamparinas acesas. No que podemos entender que a lamparina, que a candeia, é o testemunho de vida contínuo diante dos olhos do mundo que nos observa. Dessa forma, como nos é relatado e exposto este texto, através do Evangelho segundo Lucas, podemos tomar como lição e aprendizado para as nossas vidas algumas verdades. E eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês essas verdades. A primeira verdade nos é mostrada nos versículos 41 ao 44. 41 ao 44. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Então, queridos, a primeira verdade que eu quero expor aqui é o quanto é importante servirmos, mas servirmos de forma diligente, de forma comprometida, de forma responsável ao Senhor. A verdade aqui que vai ser exposta é a grande importância que tem o nosso trabalho, o nosso serviço responsável, comprometido e diligente como cristãos. Então, Pedro perguntou a Jesus. E perguntou o quê? Perguntou se a parábola que Jesus havia relatado era somente para os discípulos ou se era para todo o povo. Veja, a curiosidade de Pedro foi aguçada. E espero que nesse momento a nossa curiosidade também seja aguçada. Afinal, Jesus falou no versículo 37 sobre os servos que estariam vigilantes e prontos para receber seu Senhor, dando compreensão que alguns não estariam. Uns estariam, outros não. Uma possível compreensão seria que os 12 e mais alguns seguidores de Jesus estariam preparados, entretanto, o resto do povo não. Contudo, queridos, desde o versículo 22, nosso Senhor ele vem falando diretamente aos seus discípulos e não à multidão. E por essa análise compreenderíamos que Jesus estaria dizendo que em meio aos seus discípulos haveria ali alguns que não estavam preparados para recebê-lo. E dessa forma, a quem Jesus se referia através dessa parábola? A quem? A resposta de Jesus não foi dada simplesmente para saciar a curiosidade de Pedro.
mas para que ele e os demais viessem a fazer uma reflexão. Ou seja, para que eles pudessem analisar em suas almas e fazer isso de forma franca, sendo verdadeiros consigo mesmos, fazendo essa avaliação de forma verdadeira, de forma sincera, se de fato conseguiriam ser um administrador fiel e sensato. Então, considerando que Jesus se referia aos seus discípulos, podemos entender tal referência como sendo aos pastores e aos ministros do Evangelho. Entretanto, queridos, a fidelidade ao Senhor não é algo exclusivo dos pastores, mas é também algo exclusivo para os presbíteros, para os diáconos, para os evangelistas, para os ministros de louvor, enfim, é algo pertinente a todos os cristãos, a todos os que professam uma fé verdadeira e salvífica em Cristo Jesus. Pois fazer a vontade de Deus, pois ter uma vida de obediência ao Senhor, o que inclui cuidar dos necessitados, é indiscutivelmente uma tarefa e dever de todos os cristãos. Portanto, esta porção da mensagem do Evangelho, ela aqui contém uma lição para todos os cristãos, que só existe cristianismo se este cristianismo ele for ativo, prático e útil. Temos visto e ouvido muito da dita Igreja de Cristo. Temos visto muito sobre planos. Temos visto muito e ouvido da dita Igreja de Cristo sobre emoções, sobre sentimentos, sobre pensamentos, sobre muitos desejos. Entretanto, seria sem sombra de dúvidas muito, mas infinitamente muito melhor ver do que ouvir. Ou se não, melhor seria ouvir sobre o resultado daquilo que a igreja pratica. E aqui estou me referindo, porque ouvimos muitos cristãos clamarem por misericórdia, mas contudo não tem misericórdia de ninguém. Não praticam misericórdia. Ouvimos muitos cristãos falarem de proclamar o Evangelho, mas do Evangelho nada falam, ficam calados, não se prestam a falar, são omissos. Muitos cristãos aplaudem as diversas obras do reino. Que obra bonita, que obra maravilhosa, muito bem, está de parabéns, legal, like, enfim. Mas nada fazem por estas obras. Não move uma palha. E Jesus diz assim, olha, feliz o servo. Porém, queridos, este servo a quem Jesus nos chama de feliz, ou bem-aventurado, ou abençoado, não é aquele que vive só fazendo planos, não é aquele que só se emociona, que quando vai cantar chora, que quando vai pregar chora, que quando quando está no culto louvando chora, se emociona. Não. Não é aquele que só faz plano, não é aquele que só tem muitos desejos, não é aquele que só clama por misericórdia e diz vamos orar. Este servo é esse feliz servo, esse bem-aventurado servo, é aquele que será achado por Jesus fazendo e não só dizendo. O grande problema é que tem muita gente na igreja que é muito blá blá blá, é muita fala, mas é pouca atitude, é pouca ação, ou quase nada de ação. Este aprendizado que o Evangelho nos passa é o que muitos não querem nos púlpitos da igreja. Não, ninguém quer isso.
E não querem justamente porque não admitem receber, não admitem ser advertidos, exortados pela palavra. Para estes, esse tipo de ensino é considerado muito duro, é considerado algo muito autoritário, escravizador, é algo muito moralista. Esse tipo de ensino é considerado um ensino legalista, radical, ultrapassado. As coisas mudaram, o mundo mudou, então a palavra tem que se adequar ao caminhar e ao andamento do mundo. Para estes, falar sobre fazer. Para estes, falar sobre colocar em prática. É obrigar as ovelhinhas de Cristo a um jugo pesado e opressor. Muitos líderes têm se deixado levar por essa massa. E eles se deixam levar porque se sentem ameaçados. Ameaçados de que? Não, eu vou perder a minha liderança. Eles vão embora. Por medo de perder seu público. Por medo de perderem suas receitas, por medo de serem taxados de chatos e ultrapassados, e vão se deixando levar. É preciso que entendamos que o aprendizado e lição nestes versículos não dizem a respeito à justificação, à salvação, mas sim ao estilo único de vida cristã, ou seja, ao processo de santificação. Não se trata de uma questão de fé, mas sim porque tenho fé e eu quero agora buscar esse caminho do discipulado, ou seja, esse caminho da santificação, esse caminho de querer ser mais parecido de Cristo, esse caminho de fazer aquilo que Ele nos ordena, de se submeter. O grande problema é que há muitos cristãos que são insubmissos, não se submetem, não se submetem. O que esta passagem quer dizer não é o que o ser humano deve fazer para ser salvo. Mas essa passagem quer dizer o que ele tem que fazer porque ele é salvo. Tito, capítulo 3, versículo 8 diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Portanto, não há dúvidas quanto às Escrituras Sagradas, que uma pessoa salva é solícita. Uma pessoa que é salva, ela é altruísta. Ela se coloca no lugar do outro. Ela tem compaixão. Ela tem interesse pelos outros, portanto, é dada a prática das boas obras. Não para ser salva, mas porque é salva. Efésios capítulo 2, no versículo 10, vai dizer muito bem isso. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Tiago 2,18 diz: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei as minhas obras, a minha fé pelas obras. É contrariamente bíblico um cristão afirmar que não arde em seu coração a vontade, o desejo de se encontrar fazendo assim quando o Senhor voltar. E fazer assim, queridos, é fazer como Jesus, que andou por todo lugar fazendo o bem. O servo fiel tem anseio. O servo que é fiel, ele arde em vontade de sempre ser ativo na praticidade da vontade do seu Senhor, e assim lhe ser útil e não inútil. Os apóstolos foram homens de muito mais fazer do que falar.
O grande problema é esse, as pessoas são muito no mais falar, no mais falar, no mais falar, mas na hora de fazer, nada. João capítulo 15, versículo 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim serão meus discípulos. É o que Cristo diz. Não há como ser discípulo de Jesus sem dar fruto. Não tem como ser discípulo de Jesus se for uma árvore estéril, frondosa, verde. Ou seja, na boca é uma maravilha, agora nas ações, zero. E para dar fruto, queridos, é preciso muito mais fazer do que falar. De outra forma, será um servo inútil. Contudo, não se pode ser cristão sem ser ativo. Não se pode ser cristão sem ser prático. Não se pode ser cristão sem ser útil nesse mundo. Se é cristão, é fiel. Ou é fiel, ou é infiel. Ou é diligente, ou é negligente. Ou é aprovado, ou é reprovado. E agora? Que tipo de cristão sou eu e que tipo de cristão é você? Qual é a resposta? Aprovado ou reprovado? Útil ou inútil? Fiel ou infiel? É preciso, na vida de nós cristãos, é muito importante a nossa vida ser enfatizada como alguém que serve de forma diligente. A segunda verdade, nós vamos ver nos versículos 45 e 46. Diz assim: mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não esperava e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Então, queridos, Jesus informou o que irá acontecer na vida do servo fiel, mas agora ele vai falar sobre como terminará, como vai culminar a vida daquele que é infiel. E essa verdade, essa segunda verdade, é justamente isso aqui. A vida do dito cristão, que trabalha, que serve na obra de Deus de forma negligente, irresponsável, é um grande desastre. Essa é a segunda verdade. É um desastre. Um serviço, uma condução de vida negligente. Podemos verificar aqui que os exemplos são explanados na vida do mesmo servo. Ele representa os dois casos. Contudo, nesta parábola, o exemplo agora é tão oposto, é tão contrário, que diante da mudança de postura do negligente do diligente para o negligente, poderíamos admitir que não pode ser o mesmo, é um outro, que se trata de outra pessoa. Podemos observar que este servo tem nesse instante, ele tem uma conversa consigo próprio, um monólogo. Essa conversa é ele e ele mesmo, lá dentro do seu particular, no seu íntimo. Veja o que ele diz, mas suponha que esse servo diga a si mesmo, veja o que a parábola diz. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então começa a bater nos servos, nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Então, queridos, ao falar consigo mesmo, o ser humano, ele não se omite de sua própria verdade. Via de regra, nós não mentimos para nós mesmos. O ser humano é consigo quem na verdade ele de fato é.
Entretanto, o Senhor, Criador do universo e de tudo quanto nele há, pelo seu atributo da onisciência, ele conhece a verdade mais íntima de um ser humano. Ele sabe tudo no mundo nesse instante que eu estou pensando. Ele sabe tudo quanto eu desejo no íntimo do meu ser. Ele sabe toda a verdade da minha vida. Ninguém sabe, mas ele sabe. Esse homem, seu mais secreto íntimo, lá dentro da sua alma, no âmago da sua alma, ele fala sobre suas vontades, seus desejos mais perversos. Ele fala aqui dentro da sua alma, lá dentro das suas atitudes mais negligentes e irresponsáveis. A sua vida é uma hipocrisia. É como ele dissesse a si próprio: há quem diga que o Senhor vem. Na verdade, a respeito disso, eu cá comigo, tenho minhas dúvidas. Até porque já faz muito tempo que o povo diz isso, que as pessoas dizem que ele vem. Mas olha, se ele vier, vai demorar. E enquanto ele não vem, enquanto ele está demorando, enquanto isso eu vou viver como eu quero viver. E ai, afinal, quem vai saber da minha vida? E ao fim, quando ele chegar, quando o meu Senhor chegar, eu tentarei persuadi-lo de alguma forma, com as minhas desculpas, com as minhas sempre desculpas. Eu chegarei perto dele e direi aquela desculpa. Desculpa essa que Jesus já falou em Mateus 7, 21. Senhor, Senhor, quando ele chegar, o meu servo chegar, ele vai demorar, mas quando ele chegar eu vou dizer: Senhor, Senhor, preguei, fiz, aconteci. E diz o Senhor Jesus em Mateus 7 que eu vou olhar para este e vai dizer: eu não te conheço. Afasta de mim, vós que pratica a iniquidade. Mas enquanto ele não vier, eu vou me divertir. Então, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirma de forma categórica que este será castigado severamente. E vai ser por conta da sua infidelidade. E como infiel que é, seu lugar será junto com quem? Com os infiéis. Com toda certeza, estas palavras têm especial destinatários. De fato, como pastores, como ministros do Evangelho. Entretanto, não podemos entender de forma ilusória que somente a eles se limitam estas palavras, como há pouco falei. Mas muito pelo contrário. Estas palavras abrangem a todos quanto professam fé em Cristo. Você professa fé em Cristo, Davi? Essa palavra é para você também. Amém. Você professa, Alisson? Amém. Sim. Essa palavra é para você também. Se eu professo, essa palavra é para mim. Essa palavra são para todos quanto professam fé em Cristo Jesus. O grande problema é que há muitas pessoas que professam uma fé superficial. E estes que professam uma fé superficial são considerados justamente esses servos infiéis. Olha a pergunta de Pedro: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Pedro não recebe resposta alguma de Jesus. No entanto, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a falar sobre a palavra dos servos fiéis e infiéis. A resposta de Jesus é nesta parábola. Assim como resposta, Pedro encontra as palavras de Jesus mais ou menos assim, parafraseando:
as palavras de Jesus. E ele diz: Pedro, é o seguinte, Pedro, aqueles que de fato me amam, estes me seguem. Aqueles que de fato me seguem é porque são meus discípulos. E aqueles que dizem ser meus discípulos são aqueles que me obedecem, e por me obedecerem dão bons e muitos frutos. Estes, Pedro, estes é que são meus servos fiéis. E a estes, Pedro, eu lhes darei a coroa da glória. Estes, Pedro, estes entrarão pela porta estreita. E estes, Pedro, vão usufruir da minha alegria eternamente. Agora, Pedro, aqueles que não me seguem porque não me amam. E dessa forma, por não me amarem, não são meus discípulos. Afinal, eles não me seguem. Estes não me obedecem. Portanto, por não me obedecer, eles não frutificam. Na verdade, Pedro, eles não podem ser chamados de meus discípulos, mas sim de servos infiéis. Então, Pedro, estes serão rigorosamente punidos, e o seu lugar será juntamente com os seus sempre colegas, os infiéis. Aonde, Pedro? No inferno, aonde haverá muito choro e ranger de dentes. Então, queridos, este servo diz professar fé em Cristo, e para o Senhor trabalhar. Ele diz: eu professo e eu trabalho. Contudo, ele não passa de um incrédulo. Em vez de alimentar o povo de Deus, ele abusa do povo de Deus, ele rouba o povo de Deus. Ele é indulgente, ele é irresponsável ao seu estilo de vida. Ele é um fariseu. Entretanto, a vinda do Senhor vai desmascarar o seu rosto, a sua cara, vai mostrar quem de fato ele é. E assim ele será punido de forma severa. Aqui está mais uma vez Jesus falando de forma muito severa e dura. E a maior parte das vezes que eu vi Jesus falando foi assim: reto, objetivo, duro, sem arrudeios. Uma das mais tolas e também perversas ilusões sobre o Evangelho é afirmar que o Evangelho fala somente de coisas amáveis. Querido, Jesus é amor e de fato ele sustenta a sua misericórdia até o fim. Contudo, somente aqueles que creem. É somente aqueles que creem. Porém, não por isso ele deixará de arbitrar o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam de forma negligente o seu Evangelho. O juízo vai ser arbitrado. Tem sido arbitrado. Não se deixe ser enganado quanto a isso. De fato, existe o céu para todos que crerem no Filho unigênito de Deus. Mas também existe o inferno para todos os que permanecerem em suas vidas de incredulidade e iniquidade. A Bíblia diz isso, não sou eu, é o Evangelho que fala isso. Olha o que Apocalipse diz, capítulo 6, versículo 16 e 17. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Estamos então vigilantes. Estejamos completamente vigilantes, alertas, para que venhamos nos assegurar que não há nenhuma disposição em nosso coração de fazer diminuir o nosso padrão de santidade em nossa vida cristã. Que possamos sempre ter e buscar a coragem para rejeitar qualquer tipo de doutrina que não seja a Bíblia Sagrada. Acabem de receber tudo.
que não nos deixemos nos levar pela conformação desse mundo. E não somente por aquelas situações que encaramos com mais facilidade, mas em especial por aquelas pelas quais nos deixamos aqui e acolá ser envolvidos e enredados. Cuidado! Nós estamos vivendo esse momento difícil. Esse coronavírus. Se é o fim, não, esqueça, não é o fim. Mas é o começo. Jesus está bradando. Deus está bradando ao mundo. Mostrando quem Ele é e quem somos nós. É preciso nos entender isso. Mas eu creio, olha, em especial que nós como igreja devemos estar alertas. Alertas ao que Jesus está falando à igreja. É preciso que a igreja entenda que a igreja tem negligenciado o seu ministério de igreja, de ser igreja. Jesus quer que nós sejamos luz nesse mundo, a igreja não tem sido. Nós estamos nos conformando. O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis. O apóstolo João diz, olha, não ame esse mundo. Mas é justamente o que a igreja está fazendo, está se conformando, se amoldando, quando deveria estar amoldando o mundo, ou pelo menos parte dele. A igreja tem amado o que Deus odeia. A igreja tem odiado o que Deus ama. É preciso atentarmos ao que o Senhor está nos falando, bradando com sua voz, em meio a tudo que está acontecendo. De outra forma, se não temos qualquer disposição em rejeitar estas coisas, as coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, se não temos disposição para isso, mas ao contrário temos prazer em viver uma vida cada vez mais mundana, tenhamos a plena certeza que vagamos pelo caminho largo, que leva à porta larga e que conduz à plena, total e eterna perdição, a saber, o inferno. Há muita gente achando que é, quando na verdade nunca foi. A outra verdade, e finalizando aqui, nós vamos verificar nos versículos 47 e 48. E diz assim, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Temos nestes versículos finais uma aplicação agora ampla, abrangente. A palavra já terminou. Aqui chama a atenção de muitos tipos de pessoas. E devemos aqui tomar a atenção em especial daqueles que professam fé. Fé em Cristo. E por assim dizer, estes se denominam cristãos. Queridos, os julgamentos destes terão muito mais rigidez e severidade que dos incrédulos que não obtiverem conhecimento da Bíblia Sagrada.
Estas palavras deveriam deixar aturdidos, devia deixar estonteados, devia deixar estes muito impressionados, estes todos que tiveram o privilégio da liberdade de poder ler as Escrituras Sagradas. A responsabilidade daqueles que obtiveram informações corretas a respeito do Evangelho de Deus é maior do que daqueles que tiveram a privação do correto ensino dele devido à sua religião ou coisas semelhantes. Você tem um profundo conhecimento das Escrituras, mas você tem sido um servo negligente, inútil e reprovado. A sua culpabilidade diante de Deus será muito maior do que aquele que nunca conheceu e que nunca creu. Os seus açoites serão muito maior. A sua culpabilidade será muito maior. Todos são culpados, todos os dois, mas você que conheceu será muito mais ainda. Todos os que ouvem o Evangelho deveriam amolecer seus endurecidos corações diante desta última lição que agora observamos. Pois, se estes permanecem sem se converterem a Cristo, serão muito mais culpados que qualquer outro ser humano habitante do mais obscuro lugar aonde nunca ouviu os ensinos das Escrituras Sagradas. E ainda por isso, vivem no mais baixo nível de moralidade. O que teve o conhecimento da palavra, mas não se converteu, não tem uma fé verdadeira, mas sim superficial, é mais culpado do que esse outro. Ah, mas eu participei da igreja. Ah, mas eu dava o dízimo. Ah, mas eu era até pastor. Mas se você nunca nasceu de novo, e porque você nunca nasceu de novo, você nunca entendeu o amor de Deus. E porque você nunca entendeu o amor de Deus, você nunca foi discípulo dele. Por quê? Porque você nunca o obedeceu. Você sabia de tudo o que ele queria, o que ele gostava, o que ele pretendia. Mas você nunca se submeteu à palavra. Você sabia de tudo, mas nunca se submeteu. Você é mais culpado do que o mais imoral, depravado pecador que nunca se converteu a Cristo. É o que essa parábola está dizendo. Estamos diante de um ensinamento que deveria e deve muito aguçar as mentes dos filhos, dos parentes, dos empregados, de homens e mulheres piedosos em Cristo. Deve aguçar. Estes, com toda certeza, são mais dignos de culpa que qualquer outro ser humano, oriundo de famílias que não nutrem qualquer respeito à Bíblia Sagrada e à oração. São mais culpados. Verificamos que na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, os que não creram serão castigados em níveis diferentes. Isso nos diz então que não só no céu haverá graus de glória, ou seja, o galardão, a recompensa, como também no inferno. Haverá graus de sofrimento no inferno. O julgamento divino será de conformidade com a luz que recebemos e as oportunidades que tivemos. O julgamento divino será de conformidade com a luz que recebemos e as oportunidades que tivemos. O pastor William MacDonald, ele diz sobre isso o seguinte: os versículos 47 e 48 demonstram um princípio fundamental em relação a todo o serviço. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Privilégio maravilhoso. Hoje você está aqui
eu estar aqui, Alisson. Você está aqui, Davi. Amém. Mas a responsabilidade também é maior. A minha, a sua, a de todos nós. Para os que crerem haverá grau de galardão no céu. Já para os incrédulos quer dizer que haverá grau de castigo no inferno. Todos quanto conheceram a vontade do Senhor por intermédio da palavra de Deus estão completamente responsabilizados em obedecê-lo. De outra forma é inferno. E sabe por quê? Porque jamais acreditaram e o estimaram como Senhor de suas vidas. Nunca. É só blá, 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 blá. É só conversa. Nosso louvor. E eu concluo trazendo reflexão para todos nós. O que você tem feito com o conhecimento que tem recebido? O que você tem feito? Como você tem utilizado esse conhecimento? Qual importância você tem dado a esse conhecimento? Quem sabe você está no seu íntimo se gabando, se orgulhando de todo o conhecimento que tem. Pois afinal você pensa que ainda que você não se submeta a estes conhecimentos que você recebeu e que você os tem, que você sabe quais são. Mas será que este conhecimento te fará melhor que qualquer outra pessoa? Entretanto, a única coisa que este conhecimento está fortalecendo na sua vida, se você não o pratica, se você não se submete a ele, a única coisa que este conhecimento está fortalecendo é a sua culpa. É fazer você mais culpado que qualquer outra pessoa. Entenda que virá o tempo, e esse tempo em breve chegará, eu creio. E será quando ficará plenamente comprovado que o conhecimento que não se pratica é o pior de todos os bens. Será nesse tempo que muitos saberão, acordando do seu sono, despertando do seu sono, e então vão verificar que suas situações são piores do que qualquer outro incrédulo, pagão ou idólatra, ou mesmo do que do mais ignorante de todos a respeito das Escrituras. Estes irão acordar de um sono, e cairão num terrível pesadelo eterno. Estes receberam o conhecimento espiritual. Contudo, deste conhecimento, absolutamente nada dele usufruíram. A luz veio até eles. Porém, só fizeram de conta que receberam. Só fizeram de conta. E continuaram na mais profunda escuridão das trevas. Todas estas coisas só lhes serviram para uma coisa: para atestar quão culpados são da condenação do inferno. Estamos num momento crucial, queridos. Crucial. De fato.
Momentos difíceis, muito difíceis. Eu aconselho, se assim você me permite, para que você ore ao Senhor e peça a Deus discernimento ao que Ele está falando a todos nós neste momento em que vivemos, em meio a todas essas circunstâncias. Jesus está falando àqueles que ainda não creram. Ele está dizendo: eu ainda sou a sua esperança e única esperança. Eu vim a este mundo para morrer e salvar todo ser humano pecador da sua condenação. Eu vim para perdoar os seus pecados. Eu vim para ser o pagamento da sua dívida de pecado. Eu vim para absolvê-lo de tudo quanto lhe condena. Se assim você crer. É preciso crer. Temos que lembrar que João 3,16 há um condicionante para que não morra eternamente. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê. E então este não morra, mas vive eternamente. Este não seja condenado, este não seja morto, ele continue morto em seus delitos e pecados, mas que seja vivificados em mim pela fé e viva eternamente. Se crer, e somente só se crer, sois salvos pela fé. A fé em Cristo Jesus. Diz Efésios 2,8. Esta fé não vem de vocês, não vem de ninguém, não vem de igreja, não vem de pastor, não vem de padre, não vem de papa, só vem de Deus, é Deus quem dá, é dom de Deus, diz Efésios 2,8. Sois salvos, é graça, é favor imerecido, é pela fé em Cristo Jesus, fé esta que é dom de Deus. Versículo 9 diz, ele diz assim, em outras palavras: não pense que você fazendo alguma coisa ali boa, uma caridade ou outra, você será salvo. Que Efésios 2,9 diz: não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor que os outros. É pela fé. Então o que Deus está dizendo neste momento caótico que nós estamos vivendo, nesse momento em que nós estamos vivendo em polvorosa, em medo, em tranquilidade, Deus está dizendo: arrependei-vos, arrependam-se e tornem-se a mim. Ele está dizendo: olhe, eu sararei de todas as suas feridas, eu o curarei, eu o salvarei. Eu, Deus, e ninguém mais do que eu. É isso que ele quer dizer a você que não crê. E talvez você seja um dos que não creem, que está dentro da igreja, que pensa que é, mas na verdade não é. E espero que Jesus hoje, o Espírito Santo de Deus, esteja bradando no seu coração, ele fazendo nesse momento você se prostrar diante do Senhor e reconhecê-lo como o Salvador de sua vida e Senhor de sua vida. Agora Deus também está falando por este momento à sua igreja. Ele está bradando: abram os ouvidos, igreja, e escute a voz do seu Senhor.
Ele está dizendo para a igreja, para que a igreja seja igreja. Ele está dizendo, olha, eu vim ao mundo, eu salvei vocês. Pela fé eu os redimi. Pela fé, eu, através do meu sangue, do sangue do meu filho, eu os lavei, eu os purifiquei de todo o pecado. Eu vim ao mundo e cumpri o que tinha que cumprir. Eu vim ao mundo para salvar. Eu não vim fazer outra coisa, eu não vim da casa própria. Eu não vim curar de doença, de enfermidade. Eu não vim, um propósito da cruz não é esse. O propósito da cruz é curar da pior enfermidade que existe no mundo e que assola todos os homens, o pecado. E Deus está dizendo à igreja, eu fiz isso por vocês. Ao finalizar meu ministério, eu assuntei aos céus, eu estou sentado ao lado do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso. Aonde lá eu intercedo por vocês, pelo exercício, pelo trabalho que vocês têm que fazerem na terra, no mundo, enquanto eu não volto. Vocês entenderam, igreja? Jesus é esse Senhor que foi ao céu, que Ele viajou e deixou incumbido de vocês cuidarem deste lugar, de vocês propagarem o amor, a graça, o evangelho dele. Ele deixou vocês, ele veio a luz, ele iluminou suas vidas com sua luz, ele iluminando suas vidas, ele dissipou todas as trevas que lhe deixavam em completa escuridão. Ele foi aos céus, ele fez isso, mas os deixou a nós, igreja nesse mundo, para sermos o reflexo da sua luz. Mas a igreja tem deixado essa luz ser obscurecida pelas trevas do mundo. Acordem! Abra os ouvidos para o que o Senhor da igreja está falando. Sejam sal e sejam luz nesse mundo. Sejam luz, sejam igreja. Nós estamos aqui a fim de sermos instrumentos do Evangelho, a fim de dar continuidade no plano de salvação de Deus a todo ser humano que nele crê. Parem com suas reuniões sociais. Sim, congreguem em quatro paredes. Sim, o templo é necessário, a comunidade cristã é necessária. Ninguém é igreja sozinho. Não confundam templo com igreja. Igreja é corpo. Uma mão sozinha não é corpo. Nós temos que estar unidos como igreja, atestando como esses servos bons e fiéis que receberam a luz de Cristo e estão resplandecendo essa luz. Acordem do sono. Deus está falando. A ira dele está caindo sobre o mundo, mas ainda uma ira, como disse hoje eu escutando o pastor Hernando Dias Lopes, com uma ira misturada com misericórdia ainda. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou mostrando que eu estou enfurecido, mas ainda é esperança para você. Acordem! E creiam em mim. Queridos, Jesus disse, olha, é necessário que eu vá e lá prepare moradas, para que eu volte e leve vocês. Você não é daqui, rapaz. Igreja, você não é daqui. Parem de amar o mundo. Parem de amar as coisas do mundo e ame as coisas eternas. Parem. Vocês são cidadãos celestiais, não são cidadãos terrenos.
A Bíblia chama aqueles lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, ele chama como peregrinos, forasteiros. Esta terra não é nossa, mas temos propósito de ser uma igreja que é luz e que glorifica o nome de Deus nessa terra. Mas a igreja não tem sido isso. Eu oriento para que neste momento possamos refletir nisso. Para que nós possamos sermos igrejas, a verdadeira igreja de Cristo, a iluminada igreja de Cristo, em que o mundo olhe e veja a sua diferença e glorifique o nome de Deus em todas essas coisas. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre nossas vidas misericórdia, nos dê graça para passarmos por este momento difícil, enchendo nossos corações de paz em meio a um mar revolto, onde as ondas estão altas, mas nós temos um Deus que está assentado no seu trono, e Ele diz ao vento que pare, o vento para. Ele diz às ondas que cessem, e as ondas cessam, e nos faz andar por sobre as águas. Nos faz andar por lugares planos. Nos dá uma paz que o mundo não entende, mas uma paz que é triunfante. Para o louvor da glória dele. Em nome de Jesus, amém.